Bom, olá pessoal. A aula de hoje, como a gente tinha conversado, né, a gente vai falar um pouco de microserviços, tá? Essa parte da aula de hoje, então, a gente está dividindo em duas etapas, digamos assim, que são requisitos para a gente fazer a parte prática de microserviços na próxima aula, tá? Então, eu vou colocar para vocês no Moodle também um anexo dessa aula, tá? Que é um vídeo que eu gravei sobre virtualização. Mas que entra a parte de containers, que, que é uma peça importante, né, para a gente poder implementar uma infraestrutura de microserviços, tá? Onde cada microserviço vai ocupar um container Linux, ou pode ser algum outro tipo de container, mas no caso, na nossa prática, ali vai ser um container Linux, tá? Então, a gente tem essa parte sobre virtualização. E agora a gente vai ver uma parte, eu preparei um material um pouco mais teórico aqui para a gente falar sobre microserviços, só para que a gente tenha um contexto teórico de por que que a gente faz isso, quais são as vantagens, quais são as desvantagens da gente usar microserviços, onde que a gente tem que prestar mais atenção numa implementação de microserviços, né? Se a gente quer atingir os objetivos de uma infraestrutura de microserviços, que é ter melhoria, né, em relação às arquiteturas convencionais, e, digamos assim, onde que os calos apertam, tá? Essa aula é só um resumo, tá? Eu coloquei algumas biografias aqui que vocês podem consultar, só um pouquinho. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre, vai fazer uma introdução, né? Depois a gente vai falar sobre a infraestrutura convencional versus microserviços, que são os monolitos, tá? Então, monolitos versus os microserviços. A gente vai falar sobre escalabilidade, comunicação entre microserviços e estabilidade, tá? Poderiam ser abordados outros tópicos ainda, né? Mas eu deixo em aberto para vocês, né, consultarem bibliografias. Esse livro eu usei como base para preparar essa aula aqui, o livro da Susan Fowler, tá? Microserviços prontos para produção, construindo sistemas padronizados em uma organização de engenharia de software, tá? Ele é um livro que ele é mais teórico, mas é importante, tá? Porque ele aborda vários aspectos que a gente vai abordar nessa aula, né? Mas de forma um pouco mais profunda e alguns outros aspectos assim relativos à implantação e ao uso em produção, né? De uma infraestrutura de microserviços, né? Onde que os calos apertam, tá? Ele não é um livro prático, mas ele é importante, tá? Muitos de vocês, quando saírem do curso, e eu imagino que vocês já estão quase saindo do curso, né? Vão trabalhar em companhias com softwares grandes, tá? Com softwares que rodam na nuvem, por exemplo, né? E de alguma forma ou de outra vocês poderão cair num ambiente de software, né, corporativo onde se implementam microserviços, tá? E então, embora de empresa, de companhia para companhia, questões culturais possam mudar um pouco, né? É importante que vocês tenham noção desses tópicos aqui, pelo menos para que quando vocês chegarem lá, vocês já, digamos assim, vocês não é uma coisa totalmente desconhecida para vocês, tá? O que eu quero dizer quando eu estou dizendo isso, né, é que a gente passa uma base para vocês, né, mas à medida que vocês vão usando, vocês precisam se aprofundar, tá, nesses tópicos aqui. Este livro é um livro muito bom, existem outros livros sobre microserviços. Esse livro da Susan Fowler, ele está disponível na Amazon, muito barato, tá? Tipo R$ 20, tá? A versão digital dele. Bem barato mesmo. Só um pouquinho, pessoal. Deu uma travadinha na minha gravação aqui. Bom, pessoal, mas vamos para a definição, então, iniciando. Definição de microserviço, tá? Esse texto aqui eu tirei da Amazon, tá? Achei bem sucinto e bem interessante aqui a definição.
É um software que consiste em pequenos serviços independentes que se comunicam usando APIs bem definidas. Tá? Estes serviços pertencem a pequenas equipes autossuficientes. Então, digamos assim, são premissas importantes aí dos microserviços, tá? Não necessariamente as duas sejam premissas, tá? Mas para que eu tenha um microserviço, eu tenho um ambiente de microserviço que funcione bem, tá? Eu tenho que ter APIs bem definidas e responsabilidades bem definidas para os microserviços, tá? Então a gente vai ter vários microserviços que podem conversar entre eles, né? Mas que naturalmente também alguns deles ou todos eles, né, vão prover algum serviço para clientes que estão fora desse ambiente de microserviço, né? Como por exemplo um cliente, um front-end lá que está implementado e está rodando dentro do browser, né? Um, um app para Android, um app para Android ou para iOS, tá? Todos vão poder ser clientes desse ambiente de microserviços, tá? Os microserviços eles têm vantagem em relação às arquiteturas tradicionais chamadas de monolitos, que é o que a gente vai discutir logo em seguida, quais são as vantagens, tá? Mas uma vantagem bem gritante assim está bastante na parte de engenharia de software, tá? Então, é mais natural existir uma infraestrutura de microserviços num software grande que é mantido por uma equipe grande, né? Por quê? Porque dividir as responsabilidades entre os microserviços e também dividir as responsabilidades entre as equipes, tá? Facilita o desenvolvimento. Tá? Então, cada microserviço ou cada conjunto de microserviços pode pertencer a uma equipe que é independente e autossuficiente de outras equipes. Tá? E isso é bem natural em softwares grandes, tá? Quando a gente vai falar de um Facebook da vida, um Netflix, um Uber da vida, né? É natural que existam várias equipes de desenvolvimento, cada uma responsável por um determinado tópico lá dentro do software, né? E cada tópico tem um grupo de microserviços, tá? Então, é uma divisão que não é apenas lógica dentro do código, né? Mas é uma divisão do serviço inteiro, tá? Inclusive, de todas as etapas de desenvolvimento e de teste, né? Das etapas de implantação do software e até nas etapas de produção, tá? Podem existir equipes separadas que cuidam disso, cada uma do seu serviço de forma totalmente separada. Tá? Isso é bastante vantajoso, tá? De forma que equipes grandes em softwares grandes, né, têm adotado esse tipo de abordagem. Tá? Então, só para a gente ter uma comparação ali, a gente tem duas implementações, né? Uma implementação monolito e uma implementação de microserviços. Imagina que a gente tem um serviço, uma API, né? Para um serviço de um blog de discussão, uma lista de discussão, tá? Então, tem usuários, tá? Tem toda a parte de usuários, de cadastro de usuário e tudo mais, né? Tem as threads, mas essas threads aqui não é no sentido do thread desse sistema operacional, é aquela thread de uma discussão, né? Então, são discussões, tá? Cada thread seria uma discussão. E os posts, que são as postagens que estão dentro de cada thread. Então, é como se a gente tivesse um CRUD, tá? Ou um serviço REST, né? Para cada um destes caras aqui, né? O usuário, o threads e os posts, tá? Dentro de um monolito, tá? Teriam endpoints separados, claro, para cada um destes, né? Mas eles estariam compilados, né, dentro da mesma aplicação, dentro do mesmo monolito. Já numa abordagem de microserviços, não, né? Esses serviços seriam implantados, eles seriam desenvolvidos, testados e implantados de forma separada. Tá? Então, a parte REST lá dos usuários, das threads e dos posts, cada um fica separado, podem ficar até em máquinas diferentes. Tá?
mas normalmente, né, eles ficam em containers diferentes, tá? Onde cada container é uma máquina virtual leve, digamos assim, mas pelo fato de ele estar em container, isso facilita também a migração, né, de um microserviço desses, de uma máquina para outra, de uma máquina mais poderosa para outra, ou até mesmo a replicação do microserviço, né? Porque bastaria replicar o container em outra, replicar aquele container, tá? Ter uma execução em paralelo do mesmo container, a partir da mesma imagem, tá? Bom, vamos definir bem os monolitos aqui antes de tudo, tá? Bom, imagine, vamos olhar para aquela figura ali em cima, tá? O que a gente tem ali são solicitações de entrada, né? A gente tem um fluxo ali, né? Onde a gente tem as solicitações de entrada, tá? Que vem do usuário. E aí a gente tem o front-end aqui, que é ao lado do cliente, tá? O front-end pode ser um HTML, pode ser um HTML com JavaScript, né? Pode ser um front-end feito em Angular, o que quer que seja, pode ser um app, o front-end também, né? E aí tem o lado do back-end, tá? O lado do back-end é a implementação das APIs REST ou SOAP ou outra forma qualquer de implementar o back-end. E por fim, né, o back-end ele precisa de dados, né, tanto armazenar como obter dados, então ele vai ter que comunicar com uma base de dados, ele tem que ter acesso a uma base de dados. Então a gente tem um fluxo de informações naquele sentido ali, né? Do usuário para o front-end, daí do front-end para o back-end, do back-end para a base de dados, daí volta da base de dados para o back-end, que volta para o front-end, e daí o cliente vai ver aquilo lá na tela. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de aplicação tradicional monolito, tá? Porque tudo está junto ali no back-end. Tá? No back-end está tudo junto. Tá? Claro, o front-end está separado do back-end, né? Mas o back-end é visto como uma coisa só. O database também, logicamente, está separado do back-end, né? Então a gente chama esse tipo de abordagem aqui de monolito, né? Atualmente, né? Porque o monolito é o contraponto dos microserviços, mas antigamente a gente chamava isso aqui de três camadas. Tá? Por quê? Porque tem a camada cliente, a camada servidor, né? E a camada de dados. Tá? E isso, antigamente, era o contraponto, né, das arquiteturas de duas camadas. Tá? Então, tipo, nos idos dos anos 2000 e poucos, tá? Tu dizer que tinha implementado em três camadas era uma grande coisa, tá? Porque a maioria das aplicações eram duas camadas. O que que é duas camadas, né? Eu faço um cliente, eu faço um aplicativo lá em Delphi, ou faço um aplicativo em Visual Basic, ou que seja, né, aqueles aplicativos desktop mesmo, tá? Aí naquele aplicativo desktop tem tudo, tá? Tem o front-end, né, porque tem interface com o usuário, mas tem também a lógica do negócio, ou seja, tem o back-end, tá? E aquele aplicativo, ele conecta diretamente com o banco de dados. Então, para aqueles aplicativos lá, para aquelas aplicações funcionarem, né, tudo que elas precisam é do da aplicação e do banco de dados funcionando, tá? Porque a aplicação sempre comunica diretamente com o banco de dados. Aquela abordagem tinha desvantagens, né? Primeiro que os clientes ficavam pesados, tá? Porque eles tinham que conter, além da interface, toda a lógica de negócio. Segundo que era um pouco mais difícil controlar a lógica de negócio, porque poderia ter um cliente desatualizado numa máquina, que estava usando uma lógica desatualizada e que eventualmente poderia estar bagunçando o banco de dados. Tá? Então, distribuir isso aí em tecnologia também de 20, 30 anos atrás aí não era uma tarefa simples. Tá? Então, quando surgiram as aplicações em três camadas, houve um, um salto enorme, assim, né? Porque ela tinha muitas vantagens em relação às de duas camadas. Tá? Antes disso, né, a gente pode citar que também existe aplicação de uma camada, né? O que é a aplicação de uma camada? É que não tem banco de dados, é tudo junto mesmo, né? Então,
tem o front-end com o back-end, tudo dentro do mesmo executável, né? E não tem o banco de dados, ou seja, a gente manipula um arquivo, ou alguma biblioteca que dê um acesso mais bonito para um arquivo, mas não deixa de ser um arquivo e daí a gente não tem banco de dados, tá? Bom, a outra vantagem, né, das três camadas é que permite que clientes diferentes acessem o mesmo back-end, né? Porque a gente pode ter um front-end lá que é um aplicativo e a gente pode ter um front-end que é um site, lá, HTML, tá? Os dois são front-ends diferentes, né, mas acessando o mesmo back-end, tá? E funciona, né? A lógica do negócio fica toda concentrada no mesmo back-end, tá? Bom, mas já que a gente está falando de microserviços, né, microserviços é uma evolução aí disso tudo, então naturalmente que a gente tem desvantagens em relação aos microserviços, tá? Primeira, né, dificuldade de manter à medida que a aplicação e a equipe cresce, tá? Então, isso aqui funciona muito bem enquanto as coisas são pequenas, né? Mas à medida que o software vai crescendo, tratar ele como um só executável, tratar ele como um software só, tá? Acaba tornando mais complexo tanto a parte de todo o pipeline do desenvolvimento, né? Desde a parte de teste, de homologação, de deploy disso tudo em produção, tá? Porque por mais que eu tenha feito uma alteração numa parte simples, né? Eu sempre vou ter que tratar tudo como um bloco só, junto, então vai ficando mais difícil de manter, né? E vai ficando mais difícil de colocar em produção, etc. Tá? À medida que a equipe cresce, também isso vai causando maiores dificuldades, ter um monolito, tá? Porque precisa existir uma boa organização para separar as tarefas, separar os códigos e tal. Tudo fica muito mais fácil se for 100% separado, tá? Como é o caso dos microserviços. Outra dificuldade, né, segundo ponto ali, é a dificuldade para escalar, tá? Porque toda arquitetura precisa ser escalada, né, mesmo que o problema seja em um processo apenas. Então, se a gente estiver falando daquele exemplo anterior, né, então eu estou com muito acesso ali na parte de posts, tá? A galera está fazendo posts, né, mas aquela parte do processo de usuários e de tópicos e de threads ali, aquilo ali não é muito acessado. Mas já o de post, sim, né? Então, uma alternativa para eu resolver o problema de desempenho do meu servidor é escalar, ou seja, eu vou duplicar o meu serviço, tá? Mas eu não tenho como duplicar só o que eu preciso, que seria a parte de posts, tá? Eu tenho que duplicar o serviço inteiro, né? Então, eu vou duplicar o monolito inteiro em outra máquina, por exemplo, tá? Em outro servidor virtualizado. Isso, além de ser mais difícil, né, acaba sendo um pouco mais dispendioso. Por quê? Né? Porque eu vou estar duplicando coisas, eu vou estar replicando coisas que são desnecessárias, que vão estar ocupando CPU, que vão estar ocupando lugar na memória, etc, etc. Tá? Autoacoplamento e alto risco de falhas e indisponibilidade. Tá? Embora a gente possa ter acoplamento em microserviços, tá? A tendência é que isso seja muito mais frequente nos monolitos, tá? Porque como os serviços eles já são feitos totalmente separados, tá? Eles já são de uma construção separada, todo qualquer acoplamento que alguém for fazer, né, ou dependência que alguém for criar entre um microserviço e outro, tá? Tudo vai ser sempre muito bem pensado, muito bem calculado, porque eles já estão separados, tá? Agora nos monolitos não, né? Nos monolitos tá tudo junto, tá? E a gente tem muita facilidade em um processo do monolito chamar outro processo, tá? E isso, se for feito de forma, e essa facilidade, facilidade é ruim, então, professor? Não, facilidade é bom, lógico, né? Mas por conta dessa facilidade existe uma tendência a gerar mais acoplamento, tá? Então, a tendência é que vai existir um maior acoplamento, né? E existindo um maior acoplamento, isso aumenta o risco de falhas e de indisponibilidade, né? Por quê? Porque sempre que um processo falhar,
como ele está dentro de um monolito, né, tudo que está dentro dele vai falhar, todo o monolito inteiro vai falhar. Tá? Então, por exemplo, houve uma falha no cadastro do usuário, mas de repente eles poderiam continuar lendo os tópicos, lendo os posts, né? Mas no monolito a tendência é que isso não ocorra, que falhe tudo. Tá? Então, falha num processo pode parar o sistema todo. Outra questão também em relação aos monolitos, tá? Embora também não seja totalmente mandatório, mas normalmente é, tá? É que o back-end ele tenta ser implementado, né, numa linguagem, numa tecnologia única, tá? Então, isso causa também uma dificuldade de evolução pelo autoacoplamento. Então, é muito difícil evoluir em termos de linguagem, versão de biblioteca, quando a gente tem monolito, tá? Por quê? Porque a gente tem um acoplamento muito grande e sempre que a gente for mudar alguma coisa, provavelmente vai ter que mudar tudo, tá? Então, nenhuma mudança é difícil de fazer mudanças de forma gradual, tá? Em monolitos. Por quê? Porque está tudo junto, tá? Bom, tá minha carinha aqui para baixo. Bom, os microserviços, então, eles surgiram, né, juntamente com grandes serviços da internet, né, justamente por conta dessas vantagens dele, tanto do ponto de vista da implantação, como do ponto de vista da engenharia, de software mesmo, né, como Netflix, Twitter, Amazon, Uber, etc. Então, o objetivo deles, né, como a gente estava falando, era facilitar a escalabilidade. Então, eu não preciso replicar o monolito inteiro, né, eu replico só o microserviço que preciso. Melhorar o processo de desenvolvimento e de implantação, tá? Já que tanto o desenvolvimento e implantação nunca não precisa ser feito, pode ser feito totalmente separado, né? A implantação pode ser feita a implantação da versão de um microserviço novo e não sempre de todo o monolito, né? Facilita a adoção de novas tecnologias, melhora o desempenho e a disponibilidade, tá? Então, disponibilidade por eu ter menos, por eu reduzir a chance de falhas, por eu ter menor acoplamento, né? E também por eu poder ter réplica de microserviços. Naturalmente eu vou ter réplica de microserviços, né? Se um falhar, não necessariamente todos vão falhar, então o serviço pode ficar meio capenga, né? Em termos de quando acontece uma falha, mas não necessariamente vai falhar o serviço inteiro, tá? Então, a tendência quando a gente adota microserviços é que exista uma maior disponibilidade, sim, que exista um maior desempenho, tá? E que facilite a adoção de novas tecnologias, por quê, né? Porque eu posso fazer essa adoção de forma gradativa, né? Eu posso criar versões de microserviços ou criar microserviços novos a partir usando as tecnologias novas e fazendo essa migração enquanto o sistema todo está funcionando, né? Eu vou migrando, já que a gente tem uma que a gente vai falar logo em seguida, né? Que é a liberdade tecnológica. Então, o microserviço ele pode ter uma tecnologia totalmente distinta do outro. Isso não tem interferência nenhuma. Por quê, né? Porque eles conversam através de uma API bem definida. Tá? Esse é o ponto-chave. Outras características, né? Autonomia, tá? Para a gente ter isso, a gente precisa do que eu acabei de falar, né? De APIs bem definidas, tá? E do não compartilhamento de código entre serviços, tá? Então, os serviços eles conversam conhecendo só a API, tá? Então, por isso que a gente tem coesão, né? E baixo acoplamento, tá? Então, como a gente tem essa API bem definida, né, ela garante o que a gente chama de encapsulamento, né? Então, o encapsulamento ele ajuda no baixo acoplamento e ajuda na coesão. Tá? Especializado, então ele é projetado para resolver um problema específico, tá? É o princípio da responsabilidade única, tá? Isso também contribui para a coesão, tá? E para o baixo acoplamento. Ao agregar novas responsabilidades para um serviço, né, pode ser necessário quebrar esse serviço, ou melhor, esse microserviço em outros microserviços. Tá? O nome microserviço não tem esse nome à toa, tá? É porque a gente tem que respeitar esse princípio da responsabilidade única. Agilidade, melhor organização das equipes, né, e aceleração nos ciclos de desenvolvimento. Então, tudo fica mais simples quando a gente trata
de porções de software, né, que são bem definidas, que são pequenas, tá? Então, a gente atuar sobre elas, né, a gente pode fazer essa atuação no processo mais ágil, né, tanto de teste como de implantação. Escalabilidade, né, permite escalar tanto horizontalmente quanto verticalmente, principalmente escalar apenas o serviço com maior demanda, aquilo que a gente já falou. Logo em seguida a gente vai falar qual é a diferença desse crescimento em escala e vertical e horizontal, tá? Mas os microserviços facilitam a escalabilidade, o que é um recurso mais do que necessário para grandes serviços na internet, como aqueles exemplos que a gente deu agora há pouco aqui, tá? Ele precisa ter facilidade para crescer em escala, né? E muitos dos serviços que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar na vida de vocês, né, na vida profissional de vocês, vai ter esse requisito, tá? Ele vai começar pequeno, vocês não sabem se vai dar certo, mas a expectativa é sempre de que cresça, né? E cresça a demanda. E crescendo a demanda, ele vai ter que escalar, tá? E esse crescimento em escala não pode ser traumático, tá? A gente tem que aprender com o que já foi feito no passado, tá? Esses serviços aí como Netflix mesmo, Facebook, eles tiveram problemas para escalar, tá? E eles tiveram que ser refeitos. Claro que eram companhias que estavam, na época, já com bastante dinheiro, né? E puderam refazer. Mas a gente já pode aprender com esse passado aí, já começar de uma forma certa, né? Fácil implantação, integração e entrega contínuas, tá? Fácil de implantar e reverter caso necessário, tá? Então, pelos mesmos motivos, né? Porque é tudo pequenininho, então é fácil de implantar, mas é fácil de reverter também a implantação. Liberdade tecnológica, né? Liberdade para escolher a melhor ferramenta para resolver problemas específicos de cada serviço, tá? Então, cada serviço pode usar a sua ferramenta própria, tá? E resiliência, tá? Pela independência, né, dos serviços e o menor acoplamento, isso vai nos acarretar uma resistência a falhas maior, tá? Ou seja, ele vai ser mais resiliente, ele vai permanecer executando e vai tolerar melhor as falhas, tá? Bom, vamos falar da escalabilidade, tá? Primeira delas, né, o escalamento horizontal, tá? A gente está falando de escalamento, escalabilidade, são sinônimos. À medida que a demanda da aplicação cresce, né, então é necessário a gente aumentar a capacidade dos serviços, tá? Mas nesse momento ainda a gente está falando em monolitos. De forma horizontal, né, nos monolitos, é possível replicar o monolito inteiro em diferentes servidores, né, com o auxílio de um balanceador de carga, tá? Pode ser uma boa solução, mas o back-end deve ter sido desenvolvido pensando nessa possibilidade de replicação, tá? Por quê? Porque se a gente simplesmente replicar o servidor, né, a gente pode estar criando condições de corrida que se a gente não pensou nisso na hora que estava desenvolvendo, né, a gente pode estar criando essas condições de corrida que vão causar inconsistências depois na aplicação, nos dados, né? Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado no tempo de desenvolvimento. Mas já no tempo de implantação, né, é fácil, é só replicar o servidor, né? É só replicar o serviço inteiro, tá? Tem que ter um balanceador de carga, né? Para que serve o balanceador de carga? O balanceador de carga é quem vai ter ciência de quantos servidores eu tenho executando, né? E de qual a carga de cada um deles. Quando ele recebe uma requisição nova, ele vai direcionar porque está com menos carga, de forma a ir balanceando as cargas, né? O próprio balanceador de carga pode dar uma ideia de quando é necessário criar mais uma réplica, ou quando, por exemplo, alguma das réplicas já não é mais necessário, eu poderia retirar uma das réplicas para economizar energia ou para economizar recursos, tá? Vantagem disso, né, que a gente fazendo esse escalamento horizontal, a gente consegue melhorar o desempenho, né, aumentar a capacidade. Desvantagem disso do ponto de vista de monolito é que eu sempre crio a réplica do sistema inteiro. Tá? Como o sistema é uma coisa só, eu não tenho como replicar só uma parte. No escalamento vertical,
né, além de escalar horizontalmente, tá, a gente pode ter um misto dos dois, né, que seria, além de escalar horizontal, escalar vertical, né. Que seria escalar vertical? Tá? Escalar vertical eu não replico o servidor. Tá? Eu não replico o servidor, mas eu troco o servidor por um servidor mais capaz. Tá? Seja um servidor que tem mais CPU, ou seja um servidor que tem mais memória, ou que ele tem uma latência melhor de rede, ou uma latência melhor para fazer entrada e saída, tá? E ele vai atender melhor o meu aumento da demanda, ele vai suprir melhor o meu aumento da demanda, tá? Qual é a vantagem de fazer o escalamento vertical, tá? É que mesmo que eu não tenha pensado no desenvolvimento para réplicas, condições de corrida, aquelas coisas lá que a gente falou, né? Eu posso fazer esse escalamento vertical sempre, sem problema algum, tá? Eu posso ter um servidor só e trocar por outro mais potente, tá? A questão é que é sempre muito caro fazer esse escalamento, tá? Então, geralmente a gente vai estar tratando de um hardware de um servidor, tá? E aquele que eu tenho já não deve ser muito barato. E para eu colocar um servidor que é 50% mais rápido, tá? Eu provavelmente vou pagar 100% a mais, ou 150% a mais, tá? Então, esse é um tipo de investimento em que dificulta o retorno, tá? Então, em termos de custo-benefício, o escalamento horizontal ele é bem mais vantajoso em relação ao vertical, tá? Muito embora os dois possam ser aplicados de forma conjunta. Já nos microserviços, né, como que é feita essa escalabilidade quando a gente está tratando de microserviços? Como eu falei, né, a gente não precisa replicar o monolito inteiro, a gente replica os microserviços que estão demandando que tem mais demanda, tá, pela parte cliente. Então, em primeiro lugar, quando a gente trata de microserviços, tá, a gente fica falando aquela questão, porque eu tenho que ter uma API bem estabelecida, né, eu tenho que ter autonomia do microserviço, tá? Isso tudo vai me gerar baixo acoplamento, alta coesão e tudo mais, tá? Mas simplesmente falar isso ou ter isso em mente, né, não faz com que a gente consiga projetar um software com baixo acoplamento, tá? Como a gente já discutiu isso lá em padrões de projeto, tá? Aplicar padrões de projeto, construir um software reutilizável que seja menos acoplado, tá? Tudo isso é uma questão de experiência, não é uma tarefa fácil de engenharia, né? O que a gente quer dizer é que para uma equipe experiente, tá, é mais fácil alcançar esses objetivos através do microserviço do que com monolito, né? Mas não é assim, tá? É difícil separar microserviços, tá? É difícil a gente estabelecer microserviços de responsabilidade única, que sejam realmente micro, tá? Que não tenham muita interdependência entre eles, né? Para não aumentar o acoplamento, né? E, e que sejam suficientemente pequenos, tá? Que não causem replicação de código, por exemplo, né? Seria um microserviço compartilhar código com o outro, tá? Então, essas coisas são complicadas de fazer, tá? Então, requer experiência. Porém, né, os microserviços eles têm as vantagens e é isso que a gente está discutindo agora, né? Eles facilitam o escalamento, né? Podem ser replicados apenas no serviço com maior demanda e gera economia de serviço, né? E os microserviços eles combinam com virtualização por container e infraestrutura em nuvem. Por quê? Porque o microserviço ele está para um container, tá? Então, essa facilidade de replicação e de implantação de um microserviço, tá? Ele se dá com o uso de ferramentas adequadas, tá? E a ferramenta adequada para fazer isso é através do container, tá? Então, a gente pode pensar, né, que um microserviço ele é um container. Então, tudo que a gente falou lá em container, né, que vocês viram o vídeo
anterior, imaginem que um container, eu vou ter que ter um container daí do Docker, tá? Para cada microserviço. E é assim que é feito na prática, tá? Nesses Uber, Netflix da vida, todos, Spotify, todos fazem assim, tá? Cada microserviço provê o seu serviço através de uma API, né, e um endpoint. Tá? Eles podem se comunicar com a base de dados e com outros microserviços através de um broker ou mensageria, que é uma coisa que a gente vai discutir logo em seguida. Tá? Então, cada recurso ele é extraído do monolito em uma aplicação separada, isolada, chamada microserviço. Tá? Então, para converter um monolito em microserviço não é muito fácil também, mas é possível, né? Preciso extrair o que seriam os serviços de dentro do monolito para dentro do microserviço. Tá? Solicitações de leitura ou escrita para uma base de dados compartilhada, né, ou dedicada através da rede. Então, deste ponto de vista, eles continuam parecidos, né, tanto o microserviço quanto o monolito. Tá? Já daí, como é que fica a escalabilidade nos microserviços? Então, cada recurso lá do monolito, tipo recurso A, vai ser endereçado para o microserviço A, o recurso B para o microserviço B, o recurso C para o microserviço C. Cada recurso é extraído do monolito, né, em uma aplicação separada e isolada, que é o que a gente chama de microserviço, com uma API bem definida, tá? Aquela coisa toda. Então, as solicitações de entrada, né, num ambiente de microserviços vêm lá do usuário, né, vão vir para a camada front-end, e da camada front-end vão chegar no balanceador de carga. Tá? Por quê? Porque a gente continua tendo que balancear a carga. A gente vai ter réplicas dos microserviços que fazem comunicação direta com o front-end. A gente vai precisar de um balanceador de carga. Tá? E já na parte do back-end, a gente tem muitos microserviços, né, todos trabalhando juntos. Tá? E aí eu tenho várias réplicas ali dos microserviços que eu preciso mais. Se tem eventualmente um microserviço que é pouco usado, ele tem uma réplica só, né, por exemplo. Bom, como vocês viram, né, a gente estava falando de dados, tá? E da facilidade que a gente tem com microserviços em fazer o escalamento dos microserviços, né? Mas os microserviços, assim como os monolitos, tá? Eles precisam de uma camada de dados, tanto para obter quanto para armazenar os dados, que é o que a gente chama de banco de dados, tá? Porém, né, se a gente vai crescer em escala os meus microserviços, né, a gente tem que pensar que o banco de dados, a demanda por ele também vai crescer e que ele vai ter que escalar também, tá? Então, planejar a escalabilidade do back-end através de uma arquitetura de microserviços requer também planejar a escalabilidade dos dados, né? Tanto em volume dos dados, né, vai aumentar o volume dos dados, quanto no volume de acesso, volume de transações, de requisições ao banco de dados. Tá? Assim como no caso do monolito ou do microserviço, uma base de dados pode ter também escalamento horizontal ou vertical. Tá? Eu posso escalar o banco de dados também, né? Mesmas vantagens e desvantagens, tá? Eu vou ter facilidade para escalar verticalmente, né? Porque eu não vou ter que o banco de dados tem pela questões ACID lá, que vocês já conversaram com o Daniel, é um pouco mais difícil manter réplica, tá? E manter consistência. Por outro lado, é fácil crescer verticalmente, escalar verticalmente, porém é muito caro escalar verticalmente, né? Então acaba sendo mais barato escalar horizontalmente, tá? Porém, né, esse escalamento horizontal, tá, não é suportado de forma adequada por todos os bancos. Então, quando a gente pensa em microserviços, quando a gente pensa em escalamento, né, disso tudo, tá, a gente tem que pensar que o banco de dados vai precisar ser escalado e a gente tem que pensar também em como que a gente vai escalar esse banco de dados. Essa é uma precisa ser uma decisão em tempo de projeto, tá? Não pode ser uma decisão depois colocada que é postergada, né? E depois a gente acaba tendo que lidar com o problema quando ele já está estourando na nossa mão, no nosso colo. Tá? Então a gente tem o teorema CAP do Brewer de 1998. Depois tem um artigo que eu coloquei ali nas referências que é de 2002, se não me engano, né? Que já é uma
desenvolvimento melhor desse teorema, tá? Que diz o seguinte, tá? Esse teorema CAP ele é composto por C, A, P, tá? Onde C quer dizer consistência, A quer dizer availability, ou disponibilidade, tá? E o P é partition tolerance, ou tolerância ao particionamento, tá? O que é a consistência, né? A consistência do teorema CAP garante que uma informação, se ela for alterada, né, todos os clientes dispõem da mesma informação. Então, a gente sempre vai ter consistência. Se um cliente alterar uma informação, por mais que eu tenha réplicas, né, eu vou garantir que ele vai alterar todos ao mesmo tempo, tá? E a consistência vai estar sempre garantida. Disponibilidade é a gente sempre ter informação disponível para leitura ou escrita. Então, eu vou ter réplicas, tá? E se uma réplica falhar, mesmo que a réplica falhe, eu vou continuar tendo disponibilidade de todas as informações, tá? E tolerância ao particionamento, tá? Então, os dados são distribuídos na rede, né? E essa rede deve tolerar falhas de hardware e resolver conflitos de consistência, tá? Então, isso que é a tolerância ao particionamento. Agora vamos ver a parte legal do teorema CAP. Bom, vocês já devem ter percebido, né, que quando a gente fala nessas arquiteturas mais modernas e tal, né, e a gente fala de microserviços, vocês já devem ter ouvido falar disso antes, né? Aí a gente existe uma tendência, né, de usar bancos de dados no SQL, tá? Por que será? Se a gente for usar o serviço de nuvem tanto da Amazon quanto do Google, tá? Os serviços de dados que eles disponibilizam, acho que é o DynamoDB do Amazon lá, e tem também o do Google agora, é tipo, esqueci qual é o nome do banco de dados do Google, deixa eu ver se está escrito aqui em algum lugar, Bigtable, tá? Mas eu acho que já tem outro nome agora. Mas esses caras são bancos de dados no SQL, tá? Por quê? Por que banco de dados no SQL é melhor para nuvem do que o relacional tradicional, tá? Porque o banco de dados relacional tradicional, para ele manter o ACID dele lá, ele não lida bem com particionamento, tá? Então eles não são tolerantes a particionamento, tá? Essa é uma das dificuldades dos bancos de dados relacionais, tá? Os bancos NoSQL, né, eles já podem lidar bem com o particionamento, e a ideia deles é que sim, que eles lidam com o particionamento, tá? Porém, né, eles não são todos iguais, tá? Bancos NoSQL são diferentes, tá? Eles podem diferir tanto em implementação quanto na questão do teorema CAP, tá? Por exemplo, existem bancos NoSQL que são chave-valor, tipo um hash table grande, tem uns que são tipo grafo, muito comuns o tipo documento, tá? Mas existem também os tipo colunares, tá? Que é um tipo documento, só que não, tá? E tem também os mistos, tá? Existem bancos de dados mistos, onde eu posso criar documentos, mas posso criar grafos também, tá? A escolha em tempo de projeto disso aqui tem que ser bastante cautelosa, né? Porque a gente está tratando de dados e às vezes migrar dados pode não ser tão simples assim com um software em andamento, tá? Então a gente tem facilidade para migrar microserviços, mas migrar dados de um banco de dados para outro pode ser traumático, tá? Geralmente não é tão fácil assim. Porém, né, a gente pode lembrar o seguinte, né, que a escolha tem que ser cautelosa, mas que, né, em se tratando de microserviços, nada impede, e que os microserviços são autônomos e independentes, nem sempre 100%, mas alguns podem ser autônomos e independentes, então a gente pode ter microserviços que usam tecnologias de armazenamento diferentes, tá? Tipo, um usa Oracle e o outro usa Cassandra, ou um usa MongoDB e o outro usa Cassandra, por exemplo, tá? Ou algum usa um banco de dados que não é nem Cassandra, nem Mongo, que é um banco de dados do tipo grafo. Não sei se eu tenho algum exemplo desses aqui na minha cabeça, tá? Mas tem o ArangoDB, por exemplo, que é um banco de dados misto que tem suporte tanto a grafo quanto a documento, tá? Então, voltando para o teorema CAP, tá? A gente tem um triângulo ali com o CAP, tá? A consistência, availability e partition tolerance.
tá? E aí tem o seguinte aqui no que o Brewer disse, né? Pick two, tá? Escolha dois, tá? Nenhum banco de dados pode ter os três, porque eles são, de certa forma, antagônicos, tá? Se tu tem dois, tu não consegue ter o terceiro, tá? Então, a gente tem os bancos de dados que são CP, que são, tem consistência e tem tolerância à partição, tá? Porém, neste caso, os bancos de dados eles têm risco de algum dado ficar indisponível, tá? Por quê? Porque ele tem particionamento, tá? Desculpa, ele tem particionamento, né? Mas como ele tem que garantir a consistência, se houver alguma falha em algum dos servidores que contém um dado, tá? Esse dado pode ficar indisponível, tá? Pelo menos por algum tempo. Quando aquele serviço lá voltar, aquele dado pode voltar a ficar disponível, e ele vai garantir a consistência. Ele não tem como garantir as duas coisas ao mesmo tempo, tá? A consistência e a disponibilidade, tá? Então eles optam ou pela consistência ou pela disponibilidade, tá? No caso do CA, tá? A gente tem consistência e disponibilidade. Esse é o caso dos bancos de dados que a gente conhece, tá? Então a gente tem consistência e tem disponibilidade, tá? Só que a gente não pode ter particionamento. Se a gente tiver particionamento, provavelmente a gente vai estragar uma das duas outras coisas aí, como disponibilidade ou consistência. E tem o AP, né, que é disponibilidade e tolerância à partição. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem os bancos, o mais famoso é o Cassandra, tá, que é usado no Facebook. No caso do CP ali, o mais famoso é o Mongo, tá? E o Redis também, Bigtable, são bem famosos esses bancos. No caso do AP, né, eu vou ter sempre disponibilidade, né, porém, algum cliente pode ler um dado desatualizado em algum momento, em alguma situação especial. Tá? Não é uma coisa assim muito corriqueira, mas em alguma situação especial ele pode ler um dado inconsistente. Assim como no caso do CP também, né? A indisponibilidade existe um risco, tá? Isso não é muito frequente, depende de quantas réplicas eu vou ter, né? Se eu tiver mais réplicas, e se eu tiver uma distribuição melhor dos dados nessas réplicas, tá? Eu vou garantir uma disponibilidade melhor, tá? Mas o que ele me garante, ele tem que escolher entre consistência e disponibilidade. No caso do CP, eles escolhem eles escolhem a consistência. No caso dos AP, eles escolhem disponibilidade, tá? Bom, agora sobre a comunicação entre os microserviços, tá? Em aplicações do mundo real, os microserviços eles dependem, né, de outros microserviços, naturalmente, tá? Então a gente tem aquela questão da autonomia, mas ele não é 100% para todos os microserviços, é natural que os microserviços tenham algum nível de dependência, tá? Dependência mútua não é legal, né? Quando um serviço depende do outro que depende dele mesmo, tá? É um caso de acoplamento alto, né? Tem que ser evitado. Mas dependência é uma coisa totalmente normal. Então, o microserviço, né, ele não replica o serviço de outro, ele chama um outro serviço, tá? E ele depende daquele outro serviço. Então, para que isso tudo funcione, né, os microserviços eles têm que ter um ambiente onde eles podem se encontrar e podem se comunicar de uma forma satisfatória também, tá? E isso tudo, essa comunicação entre eles, tem que ser uma comunicação que escala bem, né? Já que eles vão escalar, então tem que ser uma comunicação que lida com o escalamento, tá? Ou seja, eu posso aumentar a quantidade de microserviços e a comunicação vai continuar funcionando, tá? Ou eu posso aumentar a demanda também, né? E eu não posso ter um ponto central lá de gargalo, não posso ter um gargalo central lá, que é a comunicação de todos os microserviços, tá? Normalmente eles se encontram e se comunicam através de um broker central, tá? Que é aquele ponto central de falha, né? Por isso que isso é um ponto de atenção no ambiente de microserviços. E do funcionamento do broker central, né? Depende a estabilidade de todo o ambiente, tá? Então a gente deve evitar um ponto único de falha, por isso que eu já falei para vocês que é um ponto de atenção.
Uma alternativa ao broker normal, né, seria um broker de mensagens, tá? Que ele pode ser usado, que é o serviço de mensageria, também conhecido como serviço de mensageria, né? Pode ser usado com algumas vantagens, né? Do tipo, a gente implementar chamadas assíncronas, tá? O que reduz um pouco a interdependência, melhora a tolerância a falhas, né? Uma série de vantagens a gente tem na comunicação assíncrona e desvantagem é que é mais difícil de implementar, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças. Separação entre o cliente e o servidor, né? Então, tem os serviços que são clientes de outros serviços, e os serviços que são servidores de outros serviços, né? E o mesmo serviço que é servidor de um pode ser cliente de outro, tá? Nada impede. O broker de mensagem ele também facilita, né, o balanceamento de carga e o monitoramento, tá? Por quê? Porque a gente tem o balanceamento de carga aquele do front-end para dentro do ambiente de microserviços, ok, né? Mas dentro do ambiente de microserviços, já que os microserviços eles podem ser clientes e servidores uns dos outros, né? A gente precisa ter um balanceamento de carga também, né? Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, dois, três microserviços do tipo A, tá? Que podem prover aquele serviço que o microserviço A provê para outros microserviços, né? Mas qual deles que eu vou escolher para endereçar a minha requisição? A primeira réplica, a segunda ou a terceira, né? Então a gente precisa ter um balanceador de cargas e isso funciona bem, muito bem através de um serviço de mensageria, né? Onde a gente vai colocando as requisições como uma mensagem numa fila, né? E os serviços que podem atender aquelas requisições vão tirando as mensagens da fila e atendendo elas, tá? Isso aí facilita no balanceamento de carga, né? Por quê? Porque tende a haver um equilíbrio, né, de carga entre os microserviços, né? Cada microserviço que está disponível, quando está disponível, vai lá e pega uma mensagem nova para atender, tá? Ao mesmo tempo que também permite monitorar, né? Por quê? Porque a gente acompanhar o tamanho das filas, né, do serviço de mensageria, a gente pode ter uma noção de como estão, quão sobrecarregados ou não estão os nossos microserviços. E aí a gente pode adaptar, né, a nossa infraestrutura para isso, tá? Então, seja replicando o serviço ou destruindo o serviço, né? Se a fila está pequena, eu tenho 10 réplicas daquele microserviço, a fila está zerada, eu vou podendo tirar a réplica e economizando recurso, né? Ou redistribuindo aquele recurso para algum outro microserviço que está com maior demanda nesse instante. Tá? Além disso, né, esse broker ele também tem que ser replicável, tá? Porque, como a gente já falou, ele é um ponto único de falha e ele pode virar um gargalo. Tá? Então, ele também tem que ser replicável. Quando a gente fala disso, né, de serviço de mensageria, normalmente a gente está falando desse padrão de projeto que a gente estudou lá em padrões de projeto, que é o Observer, tá? Também conhecido como Publisher Subscriber, né? Onde a gente tem tópicos lá, né? E tem alguém que publica no tópico e tem alguém que se inscreve para receber mensagens daquele tópico, né? Ou seja, tem um produtor e tem produtores e consumidores. Normalmente uma chamada tem dois tópicos, tá? Então, se um microserviço quer chamar outro microserviço, isso envolve dois tópicos, tá? Um tópico para solicitação, então, lembre que isso tudo é assíncrono, tá? Então, quando esse serviço invoca esse outro microserviço, ele coloca uma mensagem lá no broker, tá lá no meio, tá? Esse cara vai lá e pega a mensagem do broker e atende, tá? Aí, quando ele tiver a resposta, ele vai lá e coloca a resposta em outro tópico, tá? E esse outro cara aqui, ele é consumidor daquele outro tópico, daí ele vai lá e pega a resposta, tá? Basicamente é assim. Os serviços de mensageria, tá? Como, por exemplo, a Apache Kafka, é só um exemplo, tá? Ele é bastante usado, bastante difundido, ele é livre, gratuito. Existem serviços de mensagem da Oracle, se vocês usarem serviço de nuvem da Amazon ou da Google, eles têm os serviços de mensagem deles, com os nomes deles lá, que são similares, tá? Eles implementam o mesmo padrão de projeto, Publisher Subscriber, então o que facilita a gente migrar de um para o outro. Eu coloquei a imagem do Kafka aqui, porque inclusive é o que a gente vai usar ali no nosso exemplo. Mas também tão popular quanto Kafka é o RabbitMQ, tá?
que é outro serviço similar também do tipo Publisher Subscriber, tá? Então, no caso do Kafka, lá tem um broker, né, e tem as partições, e esse Kafka, ele pode, a gente tem um cluster, né, eles chamam de cluster, tá? Onde ele pode ir criando réplicas aí desses tópicos aí, dessas partições, tá? Então, o produtor é o cara que vai lá e publica uma mensagem, né? E o consumidor é um cara que se inscreveu lá para um determinado tópico e sempre que tiver uma mensagem lá naquele tópico, ele vai buscar aquela mensagem, tá? Bom, indo agora para estabilidade, tá? Então, o ambiente de microserviços ele tende a ser bastante complexo, tá? De forma que analisar, desenvolver, manter, etc., né, uma arquitetura de microserviços é um trabalho extremamente complexo, tá? E essa complexidade, naturalmente, que pode desencorajar o uso em projetos mais simples, né? Em projetos que a gente sabe que não tem muita chance de necessidade de escalar no futuro, né? Ou mesmo um projeto que, nesse momento, é mantido por uma equipe muito pequena, tá? Dessa forma, pode ser mais simples, e até menos arriscado, né? O uso de monolito, tá? O uso de monolito, ele é uma realidade hoje em dia e vai continuar sendo por muito tempo, tá? Então, digamos assim, os microserviços não é para todos, nem para todos os casos, tá? Nem para todas as equipes, nem para todos os casos. Gerenciar um ambiente de microserviços, né, requer o uso de ferramentas de implantação, porque veja bem, né, eu tenho facilidade de implantar um microserviço e tudo mais, porque ele é pequeno, ele é enxuto e tal, né? Mas se eu for pensar, né, na questão de responsabilidade única, né, e da próprio significado da palavra microserviço, então o microserviço ele é pequeno, tá? De forma que daqui a pouco uma aplicação que nem é muito grande pode ter 10, 15, 20 microserviços, tá? E isso causa um aumento de complexidade incrível, né? Tanto para fazer testes, quanto para fazer implantação, para controlar versões, etc. Tá? Então, gerenciar um ambiente de microserviços, né, ele requer o uso de ferramentas de implantação. Não tem como fazer tudo no braço, tá? Como se faz, né, que quando a gente usa o monolito, a gente precise fazer no braço, né? Tem ferramentas também para monolito, as mesmas de microserviço, né? Se serve para microserviço, serve para monolito. Mas o fato é que eu consigo lidar com algumas tarefas de forma manual, no monolito, por eu ter só um. Né? O que acaba sendo pouco produtivo e muito propenso a falhas, né? Se eu fizer as coisas de forma manual com microserviços. Então, atingir estabilidade, né, frente a toda essa complexidade envolve todas as etapas no ciclo de desenvolvimento. Então, por isso que a gente vai discutir eles aqui. Então, no começo de tudo, a gente tem um repositório central, tá? O repositório que a gente está falando é um repositório de fonte, né? Então, o desenvolvedor retira o código-fonte e leva ele para o ambiente de desenvolvimento, tá? Aí, ele tem lá no localhost, a máquina dele de desenvolvimento, né? Ele desenvolve, né, e aplica ele implementa uma nova mudança, e essa nova mudança é armazenada no repositório, tá? E essa nova versão é enviada para o pipeline de implantação. Neste momento, tá, o código precisa ser revisado, ele pode ser revisado por pares, tá? Podem ser executados testes automatizados, desculpa, as mudanças, então elas são revisadas, elas precisam ser revisadas, né, cuidadosa e minuciosamente e criteriosamente, tá? Se uma mudança passa pela etapa de revisão de código, então ela é enviada para um sistema externo de versão. Esse sistema externo de versão é que vai ser responsável por empacotar, gerar as versões, né, e executar todos os testes de unitários, de integração e os testes fim a fim. Tá? Uma mudança nova é armazenada no repositório, e a nova versão é enviada para o pipeline de implantação. Então, se ela passar em tudo, né, ela vai para o pipeline de implantação, que é outra coisa. Se ela passar em todos os testes, tá, ela vai para o pipeline de implantação. Tá? E ela também vai ser feito o commit lá no repositório central, ela vai fazer parte da versão principal do sistema a partir desse momento. Tá?
não necessariamente ela vai estar implantada ainda, né? Ela vai ir para o pipeline de implantação que a gente vai discutir em seguida. Bom, o serviço ele é estável e confiável quando, né? Quando ele tem um ciclo de desenvolvimento padronizado, que é aquilo que a gente discutiu ali, um tipo de ciclo de desenvolvimento, ou uma implementação, um ciclo de desenvolvimento, tá? E quando o seu código passa por minuciosos testes, né? E aí tem diferentes tipos de teste, como o teste de lint, tá? O teste de lint quer dizer fiapo, né? Se não me engano. Testes unitários de integração e testes sem afim. O que são esses testes lint, tá? Esses testes lint são aquele tipo de teste que as próprias IDEs, muitas delas fazem, tá? Que é tipo olhar um código lá e ver, essa variável aqui nunca é utilizada, ou então, esse método público aqui não é chamado por ninguém, ou esse método privado também não é chamado por ninguém. Essa condição que tu tem no teu if aqui não é possível de ser atingida, então tem que ter alguma coisa errada ali, né? Ou, por exemplo, tu recebeu uma referência, aquela referência pode ser nula, então tu pode ter um problema, tu tem que tratar aquilo. É uma série de testes assim que hoje em dia podem ser feitos automaticamente pelas ideias, o IntelliJ faz isso, tá? E a gente pode, por exemplo, na hora de fazer um commit, né, pra um repositório qualquer, ele tem essa opção, né, dele executar esses testes aí, e eu posso, por exemplo, não aceitar um commit se eu tiver algum warning, tá? Ou algum erro, tá? Testes lead pode ser erro de compilação também, né? O que é extremamente grotesco, alguém fazer um commit de um código que não compila, mas isso tem que ser citado, né? Então, o primeiro requisito para um código é que ele tem que compilar, né? Depois disso, daí sim, ele tem que passar em teste unitário, tem que passar em teste de integração, teste fim a fim. O processo de teste, empacotamento, versão, liberação tem que ser completamente automatizado, tá? Ele tem um pipeline, tá? Que a gente chama pipeline de deployment, né? Deployment é quando a gente coloca um serviço em produção, tá? A gente coloca ele no servidor para rodar, contendo as fases de staging, pré-release e produção. Tá? Os clientes desse serviço têm que ser conhecidos, né? E as dependências são conhecidas, né? E pode ser feitos backups e alternativas, tipo fallback, né? Que seria alternativas de contingência, digamos assim. E se tudo der errado, eu tenho esse fallback aqui, que é uma réplica inteira lá em outro servidor, por exemplo. Bom, ele também tem que conter um sistema de roteamento, né, e tem que fazer descobertas confiáveis e estáveis, né, dos microserviços, que é o que a gente estava discutindo agora há pouco, que pode ser resolvido com uma ferramenta de mensageria. Bom, o que é o pipeline de deployment? Né? Entre o desenvolvimento e a produção, tá, ou seja, quando eu terminei de desenvolver, né, até aquele pacote ou aquela versão nova entrar para produção, existem fases diferentes de testes, né, em ambientes diferentes e padronizados que auxiliam o processo de deployment de uma versão nova. Tá? Então, o candidato à produção, ele é implantado primeiro no ambiente de staging. Já vou falar o que que é. Então, essa é a fase 1. Tá? As versões que passam pela fase de staging, daí, elas vão para a fase 2, que é a pré-release. E as versões que não falham na fase de pré-release, ou seja, que passam, né, são implantadas no ambiente de produção de forma gradual. Tá? Então, ele vai sendo implantado de forma gradual, ou seja, ele assume 50% da demanda das requisições, depois 70%, depois 80%, até que ele é implantado em todo o serviço, né? E não tem mais nenhum vestígio da versão anterior daquele serviço. Então, o staging, o que é? O staging é um ambiente réplica do servidor de produção, porém com hardware reduzido, né? Porque ele não precisa ser um ambiente igual ao do servidor, né? Aliás, um ambiente igual de produção, até porque isso ia ser muito caro, tá? Há quem diga que para que a fase de staging seja, digamos assim, que ela reflita o que acontece em produção, o ambiente tem que ser exatamente igual, né? Tem que ser uma réplica de hardware 100% igual.
o que na prática não é usado porque é uma infraestrutura muito cara para ser subutilizada, né? Nessa fase de staging, né, são feitos testes, né, com um tráfego simulado, né, ou com tráfego que pode ser gerado manualmente, tá? E existe tanto o staging parcial quanto o staging total, tá? O que é o staging total? O staging total é aquela figura ali da esquerda, tá? Onde eu tenho na fase de staging, né, eu tenho uma cópia espelho completa da produção, tá? Então, eu tenho uma réplica dos bancos de dados, dos dados, e eu tenho uma réplica de cada um dos microserviços, tá? E no staging total não existe comunicação entre a produção e o staging, tá? Então, naturalmente que o staging total é desejável, né? Mas ele custa caro, tá? Porque eu tenho que subir uma réplica inteira do sistema. Por isso que existe também o staging parcial. Tá? O staging parcial, eu crio uma réplica só do microserviço que eu quero testar, ou dos microserviços que eu quero testar. E os microserviços que são usados por aquele microserviço, eles são acessados daí na produção. Então, o staging, né, ele acessa os endpoints de produção, né, das dependências e dos clientes. Porém, né, esse acesso tem que ser somente leitura, naturalmente. Né? Então, se eu tenho um microserviço que faz um acesso que não é somente leitura, então o staging parcial não é uma opção, a gente tem que ir para o staging total. Né? Além do que, outra desvantagem, né, do staging parcial é que eu estou testando aquele microserviço ali. Por mais que ele faça chamada somente leitura, tá? Ele pode trazer um certo nível de instabilidade para a produção, até porque ele é um microserviço que está em teste ainda. Tá? Então, o ideal é o staging total. Bom, o pré-release, tá, é a fase 2 aí. Depois que passou pelo staging, o serviço vai para a fase de pré-release. Tá? Pré-release é uma implantação limitada em produção. Então, no pré-release, ele já está em produção. Só que ele é implantado numa quantidade limitada de servidores que vão ter de 5 a 10% do tráfego de produção. Tá? Avaliação de estabilidade da nova versão em ambiente de produção. Você já deve ter participado de pré-release de algum produto da Google, né? A gente usa em produção, tá? Só que, por exemplo, a gente tem que estar inscrito nos usuários que testam o Google, nos usuários de teste lá da Microsoft, para ter acesso às versões pré-release, tá? Por quê? Porque as versões pré-release elas não ficam disponíveis para todo o tráfego de produção, só para uma pequena parte, né? Para que serve isso, né? Para colocar aquilo em produção, tá? Testar num ambiente real de produção, né? Porém, o objetivo daquilo é avaliar a estabilidade da versão nova no ambiente de produção. Tá? Então, a gente, quando vai colocar em produção, também não coloca tudo, coloca só um pedaço, que é o que a gente chama de pré-release. Tá? Um parêntese aqui, né? Que depois do pré-release a gente vai para a produção, daí que a gente chama, né? E mesmo na produção, a gente, quando vai passar para a produção, a gente não passa para 100%, tá? Então, vai se aumentando gradativamente. Saindo do pré-release, vai subindo para 30%, 50%, até chegar no 100%, tá? Então, a implantação em produção também é gradativa. Bom, a gente tem as questões das correções, tá? Então, correção de emergência, ela é um antipadrão, que a gente chama, tá? O que seria um antipadrão, né? É uma coisa que a gente deve evitar, tá? Por quê? Porque se a gente está falando de emergência, né, então a gente quer agilidade. E a agilidade, ela é, ela é contrária, né, eu ter um pipeline gigantesco ali, onde tem que passar por várias etapas, tá? Tanto de testes, quanto aquelas etapas lá de staging pré-release, tá? Para que servem todas essas etapas? Que burocracia. É burocracia, né? Mas é que para a gente conseguir evitar, filtrar, né, as falhas e para a gente ter o título aqui do nosso slide, né, e dessa sessão, que é a estabilidade. Tá? Então, a gente ter um processo controlado, bem definido, né, desde levantamento de requisito de uma versão nova até a implantação daquela versão nova, tá? Isso leva um tempo, tá?
Mas essa normatização disso leva a uma estabilidade maior, tá? Com certeza, tá? Então, sempre que a gente tem uma correção de emergência, se ela é de emergência, significa que ela vai pular etapas, né? Então, isso deve ser desencorajado, de forma que qualquer correção que pule etapa de teste, né, pode trazer risco ao ambiente de produção. Então, a gente pode causar um problema, às vezes, maior do que o problema que originou aquela correção de teste. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado para ser feito, tá? E, claro, a gente ter esses testes, quando a gente precisa de uma correção de emergência, quer dizer que alguma coisa falhou do processo, tá? Porque se a gente tivesse testado adequadamente, né, tivesse revisado o código de forma minuciosa e tivesse feito todas aquelas etapas ali das fases de staging para release de forma adequada, né, não chegaria à produção e necessitaria de uma correção de emergência, tá? Porque se é descoberto alguma coisa e a gente está em pré-release, tá? A gente pode só descartar aquela pré-release, tá? E o serviço continua funcionando com a versão anterior, né? Então, sempre que a gente tem a necessidade de uma correção de emergência, quer dizer que alguma coisa falhou e isso precisa ser revisto, tá? Como a gente tem alguns conteúdos, a gente teve alguns conteúdos hoje, a gente vai deixar para discutir a parte prática na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou passar algumas orientações práticas para vocês, né? E vou repassar o enunciado do trabalho, tá? Do último trabalho aqui da disciplina. Tá bom, pessoal? Sem me espichar demais, acabou dando 1 hora, eu queria que tivesse dado um pouco menos. Mas é isso, então, um abraço para todos.